Aí, meu povo querido, hoje eu quero fazer uma partilha com vocês. Coincidentemente, o mês de janeiro é dedicado à conscientização da importância de se falar sobre saúde mental. Vocês conhecem o meu histórico. Eu tenho uma luta desde muito menino contra quadros depressivos. Em 2017 eu vivi uma crise que foi pública, foi agravada pela síndrome do pânico. Não tive medo de falar sobre isso. Aliás, eu acho que quando nós temos a oportunidade de dizer, de falar, de contar que nós enfrentamos o problema da depressão, nós encorajamos muitas outras pessoas a fazerem o mesmo. Ainda hoje conversava com uma das pessoas que está comigo neste momento. Eu falava sobre como nós, que temos uma função religiosa, ou até mesmo o psicoterapeuta, como muitas vezes a sociedade exige de nós uma figura pronta, acabada, sem defeitos, sem dificuldades, né? Quando na verdade nós sabemos que não é bem assim. O fato de eu ser um líder religioso, de ser um padre, não me torna imune a ter os problemas que são próprios da saúde mental. Durante o mês de janeiro a gente precisa dizer que as doenças do cérebro precisam ser compreendidas com a mesma naturalidade, com a mesma dentro da mesma compreensão que uma doença cardíaca. Muitas pessoas têm um preconceito terrível quando fala de remédio psiquiátrico, ou fazem uma associação direta à loucura. Não. Doença psiquiátrica é uma doença como qualquer outra. É uma disfunção cerebral que pode ser causada por um momento, por uma circunstância. O excesso de cortisol no corpo vai, digamos assim, intoxicando o cérebro, né? O cortisol é causado pela tristeza, é causado pelo estresse, e a gente vai intoxicando o cérebro, a gente vai dificultando o funcionamento harmonioso dele, o que gera muitas vezes quadros de tristeza que vai se aprofundando, que vai se transformando com o tempo em depressão. Primeira coisa, um dia eu precisei distinguir que na minha personalidade eu preciso lidar o tempo todo com a melancolia. Eu nasci melancólico. O meu olhar sobre o mundo é sempre diferente. Não que seja melhor ou pior que alguém, não, é diferente. Eu tenho uma melancolia natural no meu olhar. Então eu tendo a ser mais pessimista, eu tendo a enxergar a festa sempre como algo que já está acabando. Então muitas vezes as minhas vivências são experimentadas já com a consciência do fim. É meu, faz parte da minha idiosincrasia, não tenho como modificar isso. O que eu preciso é aprender a lidar. Desde muito menino eu me sinto em contato, né? Eu me vejo em contato com a melancolia diariamente, mas desde muito cedo também eu entendi que às vezes existia um limiar que ultrapassava o suportável. E é justamente quando eu identifico que algo está patológico, está doentio. Tristeza não é doença, mas quando ela se estende por muito tempo e ela começa a dificultar a nossa vida, a ponto de nós perdermos a vontade de fazer o que antes a gente gostava, ou uma fobia social de não querer mais encontrar as pessoas, ela começa a limitar-nos. Então é hora de pensar que talvez nós não estejamos somente tristes, mas estejamos deprimidos. E é o que está acontecendo comigo agora, minha gente. Eu, depois de ter vivido um longo período muito bem, graças a Deus, sou grato à vida, às pessoas que me ajudaram a construir a alegria que me trouxe até o dia de hoje.
sobretudo depois de 2017, quando eu precisei, em julho daquele ano, passar por um dos piores episódios da minha vida, que foi conciliar a depressão com a síndrome do pânico. Eu preciso dizer que eu estou vivendo novamente o dilema da depressão. Como é que eu comecei a identificar isso? No final do ano passado, depois do mês de agosto, eu senti que eu estava, em algumas situações, vivendo uma vulnerabilidade emocional maior que o normal. Isso se manifestou muito na estrada. Vocês sabem o quanto a minha agenda foi intensa no ano passado. Não foi o trabalho que me adoeceu, tenho consciência disso, pelo contrário, o trabalho é uma fonte de alegria. É uma disfunção mesmo que eu tenho. Eu vou investigar cada vez mais isso. A depressão é genética em mim. Eu tive muitos episódios na minha família de suicídio, de quadros depressivos. Então eu sei que eu venho dentro de uma linhagem que precisa enfrentar o condicionamento genético. A gente sabe que a epigenética, que é a oportunidade que a gente tem de modificar uma genética por meio da circunstância, do hábito, do comportamento, isso nós estamos muito conscientes também. A epigenética contribui muito. Claro que o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, ou até mesmo uma falta de intimidade, digamos assim, um estar em vida pública o tempo todo, possa ter ocasionado, eu não gosto muito da palavra gatilho, está tão usada o tempo todo, mas pode ser que tenha sido para mim, sim, um gatilhozinho que desencadeou o que hoje eu estou vivendo. O fato é que desde o final do ano passado, mais precisamente na ocasião do Natal, até hoje, eu estou vivendo dias muito difíceis mesmo. A perda do sentido da vida, a incapacidade de enxergar o futuro, uma tristeza aterradora que me prostra, que muitas vezes me retira a vontade de fazer o que eu mais gosto, que me indispõe emocionalmente muitas vezes para lidar com as pessoas. E agora já, estou tendo excelentes profissionais comigo, mas é lento o processo, é lento. E a minha partilha com vocês aqui é porque eu não sei não ser verdadeiro. Ainda anteontem, eu estou no Rio fazendo um tratamento aqui. Eu fui abordado por um jornalista que já descobriu que eu estava por aqui e queria saber de mim se é verdade. Então eu prefiro eu mesmo dizer. Eu digo com verdade, eu não preciso esconder nada. Eu estou novamente enfrentando a dificuldade, já estou medicado e eu quero contar com o carinho de vocês, a oração de vocês, o apoio. Eu tenho uma agenda pela frente, eu não sei o que eu vou dar conta de cumprir dessa agenda. Eu vou tentar, eu não vou negligenciar a oportunidade de tentar cumprir e serei muito honesto se nas primeiras experiências, de voltar a fazer o que eu faço, se eu sentir que está acima das minhas forças, eu realmente vou pedir o respeito das pessoas que estarão comigo, que escolheram estar comigo, mas eu vou pedir então a oportunidade de me recolher e de cuidar daquilo que não cabe ao outro cuidar por mim. Eu digo isso, minha gente, porque às vezes é muito importante nós escutarmos alguém que nós admiramos, escutar ela dizer que ela tem os mesmos problemas que vocês. Volto a dizer, eu nunca quis mostrar a imagem de um homem pronto, acabado, mesmo porque eu não acredito nisso.
todo e qualquer ser humano que se porta diante de mim como alguém com respostas para tudo e muito pronto, muito acabado, eu tenho dificuldade de lidar. Eu sou mais afeito à verdade, aquilo que eu sei de mim, que eu sei do outro, que eu sei da condição humana. Eu sou um curioso, já estudei muita psicologia. Eu não tomo um remédio sem saber o que ele vai causar em mim. Ainda hoje eu tive uma explicação linda, que eu gostaria até de que todos um dia vocês tivessem a oportunidade, meu querido amigo Vitor Sorrentino, que me acompanha como um todo, né, minha saúde como um todo, me fez uma explicação tão linda sobre o que é um cérebro deprimido, o excesso de glutamato, né, glucamato, uma coisa assim. E como que essa substância no cérebro vai dificultando o funcionamento dele, deixando empedernido, né? A imagem de um homem pronto nunca combinou comigo, nunca. E eu me recuso a prestar esse papel, porque eu não sou pronto, eu não estou pronto. E muitas vezes as pessoas questionam, mas depressão não é falta de Deus? Não. Não. Depressão tem muitas causas. Pode ser a força circunstancial de uma dor, de um acontecimento que não esteja cabendo dentro de nós. É muito comum. Passo por uma perda, passo por uma decepção e tenho dificuldade de voltar a viver. Às vezes há tristezas que são tão aterradoras que elas vão nos paralisar por um bom tempo. E enquanto nós ficamos paralisados, infelizmente, o nosso corpo vai produzindo aquilo que é prejudicial a ele. É impressionante como um corpo submetido ao estresse provocado pela tristeza, ou pelo excesso de trabalho, ou pela falta de amor, ou pela decepção, pela traição, como ele se volta contra ele mesmo. E é claro que a cura é quando a gente reencontra o caminho. Então, reencontrar o caminho, muitas vezes, é um processo extremamente doloroso e difícil. Ter Deus na minha vida não me priva de viver os meus condicionamentos genéticos, né? Aquilo que em mim é gritante do ponto de vista genético e que muitas vezes é agravado pelo meu estilo de vida. É muitas vezes o estilo de vida que nos adoece. A circunstância nos adoece. E é por isso que a gente precisa ficar muito atento aos sinais. O nosso corpo, ele é inteligente, ele dá sinais. E por isso que eu aproveito o espaço da minha partilha para falar com você, que hoje precisa, quem sabe, pedir ajuda também, né? No sábado, quando eu liguei para a doutora Ana Beatriz Barbosa, eu disse a ela: está insuportável ficar em mim, está insuportável lidar com a minha angústia, está dificílimo habitar a minha pele. E ela disse: vem para cá que nós vamos cuidar de você. O Alex me recebeu e eu estou ao longo desta semana sendo cuidado por eles. Encerrei hoje uma parte do tratamento, né? Agora eu sigo com as medicações. Quando eu pedi ajuda, eu me dei uma oportunidade, porque às vezes nós não temos coragem de pedir ajuda. Primeiro porque muitas vezes nós não validamos a nossa dor. E porque a gente não valida, a gente tem medo de que o outro não valide também. Não. Toda tristeza que se estende por muito tempo pode ser patológica. E às vezes uma medicação vai nos ajudar a lidar melhor com ela. Não é que a medicação vai apagar a tristeza, mesmo porque eu não quero. Não é justo comigo, não é justo com as minhas experiências eu apagar uma tristeza sem que ela tenha me dado o seu
resultado. Mas é claro que